Mas como que ele sabia que a polícia... Não sei. Eu acho que Isso foi quanto tempo depois? Isso foi 7 meses depois. 6 meses e pouco, 7 meses. Foi bem uns 3 dias antes de eu ir preso. Uns 3 dias. Mas logo depois do fato, ele fez alguma ameaça a você ou não? Só foi próximo da sua prisão? Não, depois que aconteceu o fato, eles ficou andando, tipo, me vigiando. Aí o Urbano Mas passava lá... deixaram de frequentar seu açougue? Pararam. Aí o Urbano parou de frequentar, todos pararam de frequentar. Aí ele só ficava rodeando o açougue, o Urbano passava para cima e para baixo 3, 4 vezes por dia. E alegou que tinha uma mulher que ele namorava que morava embaixo, lá na rua do açougue, mas era mentira. Ele ficava rodeando lá umas 3, 4 vezes por dia. Antes da minha prisão. Certo. Depois, quando ele disse para você que você ligou, falou que só mexia com gente grande, para você não se preocupar, ele relatou algum nome? Não. Relatou não. Quando ele foi buscar a arma, quem foi no seu açougue buscar a arma? Foi o Figueiredo. Não, depois do crime, depois do crime da Silva. Isso. Então, ele foi buscar a arma? Foi buscar a arma. Quanto tempo depois? Depois do crime, por volta das 7 horas da noite. 6 e pouco, 7 horas da noite. No mesmo dia? No mesmo dia. E ele prometeu te dar alguma quantia de dinheiro? Te deu alguma quantia Não, de dinheiro? na hora ele não prometeu não, mas depois ele me deu R$2.000. Quanto tempo depois? Uns 3 meses depois. Mas aí você disse que eles deixaram de frequentar seu açougue. Então ele chegou depois de 3 meses do nada. 3 meses, foi lá e me deu dinheiro. E você perguntou por que ele estava te dando aquele dinheiro? Ele falou Não, por que motivo? Não, ele falou assim, não, só para você ter cooperado, só isso. E ele falou quem teria dado este dinheiro? Não senhor. Você disse que essas pessoas, o Urbano, da Silva, o Figueiredo, frequentavam o seu açougue, Frequentava. né? Há quanto tempo antes do crime que ele já frequentava? Desde quando eu abri. Antes do fato, tinha 1 ano que eu tinha um açougue. Desde quando eu abri. E você conheceu eles onde? O sargento da Silva, eu conheci ele lá na Pio 12, na Gil Carnes. O batalhão o batalhão da Rotan era lá naquela rodoviária de Campinas, do lado lá. E eles compravam carne lá, de nós. Aí eu passei a conhecer ele. E o da Silva e o Urbano? O Figueiredo e o Urbano? O mesmo. Da mesma forma. O Urbano também? Isso. O Urbano já andava com Não, eles? o Urbano eu conheci através do da Silva, quando eu tinha um açougue. Certo. Quem me apresentou ele foi o da Silva. Nessa função de fazer amizade para eu poder encaixar nisso aí que aconteceu. Esses comentários que você ouvia no seu açougue, você disse que eles comentavam sobre vários fatos. Isso. E esse que é o fato que você foi acusado da participação no homicídio do Valério. Certo. Você ouviu o comentário deles falando, você disse que já tinha, que era por causa de uma mulher, mulher dos outros, então ele teria mexido com mulher de quem? Não, isso é igual, isso é para mudar o rumo da investigação. Eles queriam escrever um bilhete para quando atirar, jogar o bilhete no chão. E como que isso eles te disseram? Isso eu escutei. Isso eu ouvi. Tava assando espetinho aqui e eles conversavam do lado assim. E a intenção não era matar, era só... Então se a intenção era outra, qual que seria a intenção verdadeira e por que motivo que eles queriam dar um susto nele? É assim, eu escutei que o que ia acontecer era a mando do patrão do Urbano. Quem era ele? Maurício Sampaio, patrão do Urbano. Sim. E que o Urbano ia passar as informações, porque ele ficava lá, ele escutava e sabia a hora que terminava o programa lá de rádio deles. E que ele ia ligar pro Figueiredo ir lá e fazer o acontecido. E o da Silva ia ficar por conta de limpar a área. Certo. Então o papel de cada um era o seguinte: o Urbano monitorava isso.
os passos do Valério. Isso. O da Silva, que coordenou tudo e arquitetou. Isso. E quem executou era o Figueiredo. E você serviu só de apoio porque você... Não, eu estava dentro do açougue. Sim. E eu emprestei uma moto. Então, sua participação, vocês pegaram sua moto emprestada e o da Silva deixou a arma para você guardar. E o capacete. Vou deixar bem claro para o senhor que, assim, pela amizade que eu tinha com ele, e ele me ajudava muito ali em questão de assalto, essas coisas, ele me ajudava muito, ajudou minha menina a fazer uma cirurgia, essas coisas e tal. Então eu tinha uma consideração pelo da Silva. Então eu acho que ele aproveitou dessa parte e deu ter dado umas informações para ele sobre bandido, essas coisas. Então eu acho que ele usou dessa parte para me envolver nisso. O senhor está entendendo? Então ele pediu minha moto emprestada, mas não falou que era para matar o Valério Luiz ou outra pessoa, entendeu? E o conversado lá, que eu entendi, não era para matar, era só para assustar, dar um susto. Que eles já tinham tentado já umas 3, 4 vezes fazer isso, só que não deu certo, porque uma vez ele estava de bicicleta, outra vez ele estava de carona, essas coisas, e nunca deu certo. Você disse que o da Silva te ajudou em roubo, assalto? Não. De que maneira? Não, ele me ajudava em proteger o açougue. Não, isso que eu sei disso. Eu não estou falando que você praticou roubo, não. Eu quero saber assim. Você já tinha sido roubado lá no seu açougue? Não. Um dia tentaram me roubar, eu liguei para ele, aí ele mandou outra viatura e ficou comigo lá das 5 horas da tarde, mais ou menos, até na hora de fechar. Certo. Você disse que tudo isso foi a mando do patrão do Urbano, que era o Maurício Sampaio. Isso. Você chegou a ter algum contato com ele? Não, senhor. Você nunca ouviu? Não, senhor. Em nenhum momento? Não. Mesmo que... Não, senhor. De longe? Não. Em local nenhum? Não. E você a não ser um dia que eu estava passando de moto, fui fazer uma entrega. Sim. Estava passando de moto e eu vi o da Silva do lado de fora do Semaco, que é acima do meu açougue, na praça do Semaco. E ele estava de fora, eu parei para conversar com ele, aí ele falou, não, eu tô aqui com o meu patrão. Aí o da Silva falou? O da Silva falou, não, eu tô aqui com o meu patrão aqui. O da Silva chamava o Maurício Sampaio de patrão? Aí o Maurício Sampaio passou e entrou dentro do carro. Só esse dia que eu vi ele.